É uma aula base, eu acho que é o começo para vocês entenderem realmente como funciona o corpo de vocês, né? Como funciona todo esse sistema, como esse mecanismo mesmo biológico é tão tecnológico, é tão inteligente, é tão interessante. E a imunidade, ela é a primeira base da sua vida, você precisa dela para viver, você precisa dela para ter saúde, você precisa dela para poder fazer todas as coisas do seu dia a dia. Então é a base número 1. E hoje eu quero explicar como funciona esse sistema imunológico, porque às vezes fica meio dogmático, né? Eu tenho imunidade boa, eu tenho imunidade ruim. Mas como que funciona essa imunidade? Será que você que tem a imunidade um pouquinho mais debilitada, um pouquinho mais fraca, você não tem como melhorar essa imunidade? Será que você nasceu fadada, tá sempre gripes e resfriados e vários problemas? Será mesmo? Ou será que você consegue melhorar? Né? Será que você consegue mudar esse quadro? Esse eu acho que é um dos quadros que pode ser mudado. Eu vou te explicar o porquê nessa aula. Então, como que funciona o sistema imunológico? Eu sempre faço uma comparação do sistema imunológico com um exército, né? Como se fosse um país, na verdade não é nem um exército, é como se fosse um país beirando a guerra ali. Então, imagina que o seu corpo, o seu organismo todinho, ele é um país, tá? Vamos supor que o seu corpo é os Estados Unidos, tá? Eu vou fazer bem uma comparação bem chula, mas eu acho que fica muito mais fácil de você entender. Então, imagina que o seu corpo é os Estados Unidos. O seu comando, né, o que vai lidar ali, o que vai decidir se vai ter guerra, não vai ter guerra, quem vai para a guerra, quem fica, como que é o ataque, como vai ser a defesa, como que vai ser todas as estratégias. Quem comanda tudo isso, quem é a cabeça geral mesmo, é o presidente dos Estados Unidos. É ele que comanda, é ele que manda, é ele que desmanda. E o presidente aqui desses Estados Unidos aqui é você, é quem você é, a sua essência, né, o seu mental ali, a sua mente mesmo, né? Que comanda ali o seu sistema nervoso, que vai comandar todos os outros sistemas. Então, você é o presidente, é quem comanda tudo, tá? Fora o presidente, tem todo um serviço de inteligência, né? Por exemplo, a CIA, o FBI. Se você já assistiu filme policial, filme de guerra, você sabe do que eu tô falando. Tem todo aquele serviço de inteligência que faz as estratégias, né? E que é quem investiga, é quem se infiltra e etc, etc. E tem o exército em si mesmo, que é quem ali tá dando a cara a tapa para combater mesmo na guerra, tá? Então vamos supor, né, que existem os agentes agressores, né, os agentes patógenos, que na guerra, né, são os inimigos, são os terroristas, mas no seu corpo esses agentes patógenos são os vírus, as bactérias, os fungos, protozoários, parasitas. São todos micro-organismos que, na verdade, estão aí no ar, né? No ar que a gente respira, estão aí. Tem micro-organismos mais sérios, mais graves, que são aqueles terroristas mesmo, estilo Bin Laden, né? E tem os vírus e bactérias e tananã que estão aí, que a gente convive diariamente, que tá tudo ok, porque o nosso corpo já está adaptado aí, tá? O nosso processo de adaptação a todos esses micro-organismos, né, eles já começa lá na gestação, tá? Então, o que a mãe come, como a mãe lida com a gestação, o parto, né, ou se o parto foi normal ou se o parto foi cesárea. No parto normal, o bebê já, quando ele passa ali pela vagina, ele já passa por toda uma flora ali de micro-organismos que já entra em contato com o bebê. Então, o bebê já tem essa primeira base ali de treinamento do sistema imunológico ali quando ele passa pelo parto. Mas se foi cesárea também, gente, tá tudo certo. Existem outras maneiras do bebê entrar em contato, né, com esses micro-organismos. Então, por exemplo, através da amamentação, através do toque, né, da mãe, do abraço, do beijo da mãe. Por isso que é tão importante esse contato inicial, já desde o primeiro dia, de muito beijo, de muito abraço, de muito carinho, da amamentação, porque tudo isso é quando o bebê ele já entra em contato com todo esse sistema de micro-organismos, né? Em primeiro lugar é através da mãe, tá? Depois, né, conforme o bebê vai crescendo, né, ou quando ele vai colocando a mãozinha no chão para engatinhar, quando ele vai no parquinho, mexe com a terra, mexe com a areia, na praia, é muito importante esse contato com outros amiguinhos. Esse contato, né, é o que está colocando ele ali nesse treinamento, né, já é um treinamento do sistema imunológico da criança
para ele se adaptar a esses organismos todos. E eu vou explicar como que funciona esse processo de adaptação, tá? Mas é muito importante esse contato, porque é aí que vai ser sendo feito esse sistema imunológico. Crianças que ficam muito sozinhas, que aquelas mães aquelas mães têm receio, sabe? Aquelas mães que têm receio da criança sair e que tá sempre passando álcool em gel na mão da criança, isso já bem antes da pandemia, tá, gente? Criança que lava muito a mão, criança que não tem contato com sujeira nenhuma, que não não brinca no chão, que não tem muito contato com outras crianças, geralmente são crianças com um sistema imunológico mais frágil, né? São aquelas que ficam mais doentes, e é uma bola de neve, porque a mãe acha que a criança é mais frágil, que a criança é mais doente, é que tem que cuidar mais da criança, que tem que restringir mais a criança a esses contatos, e é isso que vai deixando a criança mais frágil, e é uma bola de neve. Então, quanto mais essa criança estiver brincando com terra, com areia, com os bichinhos ali, é aquilo que está construindo realmente o sistema imunológico deles. Então, essa base toda já vem desde a infância, desde o nascimento, ok? Aí, quando você já está nesse contato, você já tem, vamos já voltar, né, para a parte da comparação com a guerra, por exemplo. Quando você já cria esse contato, né, você já vai se adaptando a alguns micro-organismos, mas mesmo assim você precisa ter um sistema ali, uma barreira de defesa que realmente ajude a bloquear também que qualquer agente patógeno também fique entrando, porque o país não é o oba-oba, né? Então a gente precisa ter essa barreira aí. A primeira linha de defesa contra qualquer agente contra qualquer agente patógeno externo é a nossa pele, tá? São as nossas mucosas, as nossas secreções ali, os nossos pelinhos. Então, pele, unha, pelos, pelinho do nariz, a secreção dos olhos, a secreção da boca, né? A saliva. Tudo isso funciona já como uma primeira barreira de proteção. Por isso que também é muito importante a gente ter tudo isso bem saudável. Uma pele que não está saudável já não é barreira de proteção, né? Já não tá protegendo contra várias coisas, então já não tá legal. Entende como tá tudo ligado? Porque como que a pele fica saudável, né? Quais os cuidados a gente precisa ter com a pele para estar saudável? É papo para outras aulas, mas a gente vai chegar lá, tá? E aí, vamos supor que mesmo com toda essa barreira de proteção, alguns micro-organismos entraram na corrente sanguínea, tá? E vai acontecer, dia e noite acontece, através da alimentação, através, né, do ar, a gente está falando aqui, tá entrando, né? Às vezes a nossa boca não está com uma mucosa tão legal, não está com uma flora, a gente tem toda uma flora de micro-organismos aqui, de bactérias do bem, que também ajudam a impedir essa entrada de micro-organismos do mal, né? Mas às vezes não está equilibrada, não está bem saudável, então também não acaba entrando, né? Agentes que não eram para entrar. Mas tudo bem, porque você ainda tem uma linha ali de defesa dos primeiros soldadinhos, que eu brinco que são aqueles soldadinhos que ainda são inexperientes. Sabe no filme aqueles soldados que são bem jovens ainda, que têm 17, 18 anos, nem sabem, nem mal saíram das fraldas e já são obrigados a cair lá naquele ambiente de guerra. E são instruídos a não, eles não precisam pensar muito, eles precisam tacar a arma na mão e vamos matar e vamos defender o território. Então, viu que é alguém que você não reconhece como sendo da sua equipe? Mata, né? Mata. Ou pelo menos agarra, prende, você tem que atacar de alguma maneira, ok? Então, esses primeiros soldadinhos aí, inexperientes, né? Que eu digo inexperientes, mas também são inteligentes, também são fortes, etc. São os macrófagos e os neutrófilos, né? São os primeiros soldadinhos ali. São células, né? Que englobam os agressores para que eles não se multipliquem. Esses macrófagos e neutrófilos, eles fazem esse processo que se chama fagocitose, tá? A fagocitose é justamente isso. Entrou um agente externo, um patógeno, vamos supor um vírus, eles vão lá e englobam esse vírus para impedir que esse vírus se mexa, se multiplique, se mova e caia realmente para mais lugares da corrente sanguínea, tá? Geralmente, né, se eles estão bem saudáveis e se o vírus não é tão forte assim, eles conseguem lidar tranquilo com isso e o vírus acaba por ali mesmo. Mas quando eles não conseguem lidar com isso, eles são obrigados a pedir socorro para uma outra linha de defesa, ok? Já vou falar sobre isso. Os macrófagos e os neutrófilos, eles fazem parte do sistema imune inato. O que é o sistema imune inato? São realmente os soldadinhos que ainda não têm memória, não têm inteligência o suficiente, né? Eles servem ali mais mesmo para ser a primeira barreira de defesa e ou vai ou racha, né?
Então eles não têm memória, eles atacam tudo que eles não reconhecem como sendo da equipe deles, eles vão lá, atacam e é isso, tá? Então é o sistema imune inato e fazem parte do sistema imune inato os macrófagos e os neutrófilos que fazem essa fagocitose, ok? Quando eles não conseguem, né, lidar com esses inimigos sozinhos, eles pedem ajuda para o outro, para os outros colegas lá, que são os soldados mais treinados, mais experientes, que já passaram por treinamento, que já passaram por uma experiência, já sabem meio que como agir ali. São os chamados soldadinhos do sistema imune adaptativo. Esse nome adaptativo é justamente por isso, porque eles já passaram, né, por uma experiência, então eles vão lá, eles lançam toda uma estratégia para adaptação, para se adaptar. Como que a gente vai se adaptar àquele agente patógeno, tá? Então é uma adaptação. Geralmente esse processo adaptativo leva horas, tá? Então leva, acho que é em torno de 90, se eu não me engano, gente, isso eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é em torno de 96 horas para esse sistema realmente conseguir combater e matar realmente aquele agente patógeno, ok? Esse sistema imune adaptativo, ele é formado por esses soldados mais inteligentes. Quem são esses soldados mais inteligentes? São os linfócitos B e os linfócitos T, ok? Os linfócitos B, eles são responsáveis pela produção dos anticorpos, né? E o que são esses anticorpos? Esses anticorpos, eles são, eles têm um formato mais ou menos de Y, né? E eles possuem garrinhas. Eu vou ver se eu consigo achar vídeo e vou colocar para vocês o vídeo, tá? Dos anticorpos. Mas eles possuem como se fossem garrinhas, né? E eles vão lá e eles englobam também esse vírus, esse agente patógeno, né? Impedindo a proliferação deles e já criando uma memória, né? É um processo tão inteligente mesmo, né? É como se esses anticorpos, eles fossem infiltrados da CIA, que eles vão lá e entram em contato lá com o inimigo e conhecem toda a estratégia do inimigo, né, e já conseguem lidar direitinho com essa estratégia do inimigo. Então, o anticorpo, ele cria toda uma memória, toda uma inteligência, porque o corpo, se houver uma próxima vez de contato com esse inimigo, o corpo já sabe como combater, como fazer, e já não vai ter problema nenhum, né? Esse é o processo, por exemplo, das vacinas, né? Quando você coloca a vacina, você está criando anticorpos contra um inimigo, mas usando a própria estratégia, a própria inteligência inimiga. Deu para entender mais ou menos? Então, esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Os linfócitos T são criados na medula, por isso que é tão importante, gente, vocês saberem como que é esse equilíbrio, né, de todo o corpo. Então, tem coisas que a gente mal fala agora, mas que são super importantes até para o sistema imunológico. Por exemplo, a saúde da sua medula. Olha como tá ligado. Eles são criados na medula, os linfócitos, né? Os linfócitos T, e eles são amadurecidos numa glândula chamada glândula timo. Você conhece a glândula timo? Já ouviu falar dela? É uma glândula que ela fica aqui, perto do coração. Ela é muito ligada em questões metafísicas, energéticas. Quando a gente equilibra os chakras, a gente equilibra muito a glândula timo e ela está muito ligada, por exemplo, ao chakra cardíaco. Mas isso eu vou explicar também em papo para outras aulas, tá? Hoje é importante vocês saberem que ela é muito importante para as funções da base imunológica. Ela é como se fosse o campo de treinamento desses soldados aí, que vão ficar mais experientes, né? Eles passam por esse campo de treinamento, os linfócitos T são fortalecidos aqui na glândula timo para poder atacar os vilões, tá? Então vamos lá. Os macrófagos, que são aqueles soldadinhos mais inexperientes, eles englobam, né, os vilões. Se eles não conseguem dar conta, eles vão pedir socorro. Gente, preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda aqui. Aí vão entrar esses serviços de inteligência dos linfócitos T, que são mais experientes, para tentar atacar. Os linfócitos T, em primeiro lugar, eles vão entrar com a célula CD4, chama célula CD4, que são as células que liberam citocinas, ou tem gente que fala citoquinas. O que são essas citocinas? São estimuladores de inflamação. É como se fossem pequenas bombas, né? Se a gente for pensar nessa versão guerra, é como se fossem pequenas bombas, né? Que os linfócitos T lançam, a célula CD4 lançam para matar o vilão, sem matar o soldadinho que está lá segurando o vilão, né? Então vamos jogar uma bomba, uma arma, né? Como se fosse uma bala de uma arma, melhor dizendo. É como se você estivesse atirando para matar o vilão sem matar o soldado que está segurando o vilão, entende?
que são essas citocinas, né? Elas estão causando ali uma pequena inflamação, mas tentando controlar ali antes, sem ter que matar as células boas do corpo, tá? Se não tem jeito, se nem assim, né, a CD4 não deu conta, não conseguiu, o vilão vai se soltar, vai se multiplicar, tem muitos vilões, tem muitos ataques, etc. Aí os linfócitos T entram com as células CD8, que são células mais inteligentes ainda, mais inteligentes eu não digo assim, elas são mais potentes, né? E elas não querem nem saber, elas vão para matar, são as chamadas natural killers. Então elas vão, essas sim, vão com a bomba mesmo, tá? Então vamos melhorar aí. As células CD4, né? Que liberam as citocinas, é como se estivesse liberando ali as balas para matar, tirar direto ali no vilão, sem atacar o soldadinho do bem. As CD8, né, as Natural Killers, elas já são como bombas, elas já chegam lá como um míssil e vão atacar tudo porque elas precisam acabar com essa guerra, elas sabem que não tem outro jeito, elas precisam acabar, o negócio está dominado, só uma arma, só uma bala não vai resolver, então elas precisam matar de uma vez, elas lançam a bomba. E a bomba acontece que mata o quê? Além dos soldadinhos, além dos vilões. Matam os soldadinhos também, infelizmente. Então acabam com as células boas, né? Esses macrófagos, neutrófilos acabam pagando o pato e morrem junto. Mas às vezes esse processo é necessário para todo esse processo não aumentar, né? O processo todo inflamatório. Essa liberação muito grande de citocinas, essa liberação muito grande, essa movimentação muito grande das natural killers é o processo inflamatório, tá? Então, por exemplo, na Covid agora, né? Que o vírus é muito forte, alguns organismos não conseguiram controlar, né, não conseguiam matar, os macrófagos não davam conta. Aí umas citocinas não davam conta, as natural killers estavam tentando, iam. Só que o que acontece? As natural killers, esse processo de inflamação começou a ficar tão grande e a matar tantas células boas, né, que começou a afetar muito grandes partes do corpo, grandes partes dos órgãos, grandes partes do organismo. Então aí chega uma hora que o organismo não aguenta, porque ele está sendo mais atacado do que ele conseguiria aguentar. É como se fosse aquela bomba mesmo para devastar o terreno todo. E aí, infelizmente, o corpo não aguenta, tá? Isso é uma visão bem supérflua, né? Do que acontece realmente com aquelas pessoas que realmente não conseguiram lidar com a Covid. Porque o processo inflamatório foi muito grande, ok? A inflamação, então, para vocês entenderem, ela é importante para o nosso corpo. Essa liberação das citocinas, essas inflamações, esse combate, é muito importante para o nosso corpo, porque é aí que a gente consegue realmente combater os agentes patógenos, né? Só que quando a gente tem uma má alimentação, quando a gente não consegue digerir direito o nosso alimento, quando a gente não tem o gerenciamento do nosso estresse, a gente se estressa demais, a gente gera toxinas demais pelo nosso corpo, mais do que o corpo consegue aguentar eliminar. E tudo que é de toxina no nosso corpo, tudo que não foi eliminado, eu vou explicar muito bem isso na próxima aula, que é sobre o sistema digestório, tá? Porque, por exemplo, não é só vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, né? Que o sistema imune reconhece como agente agressor. Aquilo que não é bem digerido pelo seu organismo, né, pelo seu processo de digestão, aquilo que não é bem digerido, aquilo que não é nutriente, que não vai para as tuas células como nutrição, e aquilo que não é eliminado, porque tudo bem, não foi digerido, mas se seu corpo está bem, está saudável, está equilibrado, o que não é digerido, o que é tóxico, vai ser eliminado pelo suor, pelo xixi, pelo cocô, tá tudo certo, né? O corpo tá lá, é o natural. Só que muitas vezes aquilo que não foi bem digerido, não foi bem absorvido, não foi eliminado, volta para a corrente sanguínea. E aí sim é toxina pura, aí sim é inimigo, é agressor, tanto quanto qualquer vírus, e aí sim o seu sistema imunológico vai lá e vai querer combater, né? E aí o que acontece? É processo inflamatório em cima de processo inflamatório. Chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Muita inflamação. As inflamações foram feitas para esse tipo de ataque pontual, né, de agentes externos. Só que quando não é uma coisa pontual, uma coisa recorrente, porque você come muito mal, porque você está direto, né, desequilibrada e está causando muitas inflamações no seu corpo, os soldadinhos estão lá cansados, eles não têm tempo de descansar, eles não têm tempo de dormir, eles não têm tempo de se alimentar, eles estão lá
só combatendo, só combatendo, só combatendo, chega uma hora que nem os soldadinhos aguentam. Eles morrem ali, né? Então é esse processo inflamatório recorrente que é muito perigoso para o nosso corpo. E é isso que a gente precisa começar a ter esse novo olhar. Por isso que eu quero que vocês entendam como funciona. Porque é esse processo o pior de todos, é o processo silencioso que leva às doenças crônicas. Então, as inflamações geralmente, né, que vem dessa má alimentação, dessa má qualidade de vida, são essas inflamações silenciosas que você não vê, que você não percebe, que o corpo não está gritando toda hora. Aliás, né, quem se conhece direitinho o seu corpo, até poderia perceber, mas hoje em dia as pessoas não conhecem o próprio corpo. Hoje em dia as pessoas acham normal ter dor de cabeça toda hora. Hoje em dia as pessoas acham normal estar inchada e com retenção de líquido. Hoje em dia as pessoas acham normal ter muita alergia, ter muitos processos de crises alérgicas respiratórias, rinite, sinusite, as pessoas acham normal, as pessoas não entendem que isso já é o corpo avisando que você está passando por processos inflamatórios silenciosos e que isso, se você não cuidar, vai virar uma doença crônica, entende? Então, assim, é por isso que eu quero que vocês tenham esse conhecimento todo, né? Para vocês conseguirem cuidar desses pequenos processos inflamatórios, ouvindo o corpo de vocês, né? Mudando esses hábitos para que não vire doenças crônicas. Ou se você já tem alguma doença crônica instalada, para que você consiga reverter naturalmente este quadro, sem um monte de remédio que vai causar efeito colateral, né? Que você consiga reverter e cuidar mesmo do seu corpo com esse novo olhar, né? De que você tem soldados ali disponíveis o tempo todo para te ajudar. Mas você também precisa ajudar o pobre coitado do soldado, né? Você também precisa dar para ele a nutrição, a força, o descanso necessário, ok? É isso, gente, assim, do sistema imunológico hoje que eu queria falar, muito importante, né? Processos muito... O que eu falei para vocês, assim, que é muito didático, né, fagocitose, os macrófagos, neutrófilos, eu vou tentar o máximo possível colocar mais material para vocês de vídeo, de PDF. Quem gostar de estudar, eu acho muito importante vocês estudarem, porque é muito bonito o processo, para vocês entenderem como é mágico mesmo, como é tudo muito... Gente, é coisa que a gente não enxerga, mas está lá acontecendo o tempo todo lá dentro do nosso organismo, é muito especial, né? Como é especial vocês terem essa saúde do seu sistema hormonal, do seu sistema endócrino, do seu intestino. O intestino, ele é responsável por quase 80% do seu sistema imunológico. Eu vou falar muito sobre ele também numa aula só sobre intestino. Mas eu quero que vocês comecem a despertar, né, para tudo isso, para vocês entenderem como funciona o mecanismo, porque é muito fácil só a gente falar, precisa ter um sistema imunológico bom, e dá-lhe vitamina C, e dá-lhe vitamina D, e acha que é só isso. E não é muito mais do que isso. E até esse processo, né, de suplementação, de vitaminas, que eu sou super a favor, eu sou ortomolecular, eu trabalho, né, com essa reposição de microelementos, de oligoelementos. Mas cada corpo é um corpo, cada corpo vai precisar de uma quantidade, cada corpo vai precisar de uma substância diferente. Então, tudo isso a gente precisa ver individualmente, né? Ou vocês procuram um profissional, né, uma pessoa como eu, ou até eu mesma, né? Se vocês quiserem, precisarem de mim, podem contar comigo. Um beijo e até mais.